nos arredores tranquilos de Charlotte, Carolina do Norte, onde os campos de milho se estendiam sob o céu aberto como páginas em branco prontas para serem escritas por mãos divinas, nasceu em 7 de novembro de 1918 aquele que mais tarde seria conhecido como o maior evangelista do século XX, William Franklin Graham Jr., ou simplesmente Billy Graham. Filho de um leiteiro, criado em uma fazenda simples, cercado por valores conservadores, disciplina rural e uma fé sólida como as fundações das igrejas de madeira batista do sul dos Estados Unidos, Billy cresceu entre vacas, plantações e orações, sem saber que, um dia, trocaria os currais pelas multidões e o balido dos animais pelo eco das arenas lotadas com gritos de redenção. Naquela época, o mundo ainda se curava das feridas da Primeira Guerra Mundial e caminhava para a Grande Depressão Americana, mas dentro da casa dos Graham, o que mais se sentia não era medo, mas fé, uma fé silenciosa, cotidiana, alimentada com leitura bíblica ao redor da mesa e orações feitas com os joelhos dobrados no chão áspero do celeiro. Morro, sua mãe, era uma mulher de oração. Pregava com silêncio do exemplo, com os olhos voltados para Deus e os filhos, enquanto William Franklin Graham Sr., seu pai, era um homem firme, comprometido com o trabalho e com os princípios que sustentavam sua casa como um altar doméstico. Billy, no entanto, era como muitos meninos de sua idade, inquieto, curioso, fascinado por aventuras e absolutamente apaixonado por leitura. Seus pais o encorajavam a ler a Bíblia, mas o jovem preferia as histórias de Tarzan, os contos de cowboys e as notícias sobre os Yankees de Nova York, seu time de beisebol favorito. Não havia ainda nenhum brilho evangélico visível em seus olhos, apenas uma chama interior que ainda esperava pelo sopro de Deus. A infância de Billy foi marcada pela simplicidade e pelo esforço. Ele acordava cedo para ajudar na ordenha das vacas antes de ir para a escola. Era um garoto magro, de fala rápida, sempre disposto a aprender, mas sem demonstrar qualquer traço de genialidade precoce. Aos olhos do mundo, nada nele sugeria que se tornaria um nome internacional. Mas era exatamente aí que Deus escrevia sua história, no anonimato, na fidelidade das pequenas coisas, no silêncio fértil da obediência cotidiana. Foi ainda na adolescência que o primeiro chamado invisível começou a sussurrar. Ele escutava sobre reavivamentos em outras cidades, via pregadores itinerantes passarem por vilarejos e ouvia o som distante das transformações espirituais que varriam comunidades inteiras. Ainda assim, seu coração permanecia dividido. Ele era religioso, frequentava a igreja com a família, mas ainda não havia encontrado a fé que transforma, que consome, que redireciona o destino de uma vida. Naquele tempo, o mundo estava prestes a ser abalado pela Segunda Guerra Mundial, e a América fervia com questões sociais, tensões raciais e mudanças tecnológicas. Mas na fazenda dos Graham, o tempo parecia correr mais devagar, como se Deus estivesse amadurecendo com paciência o chamado de um homem que, um dia, pregaria a milhares e veria milhões dobrarem os joelhos diante do nome de Jesus. A primeira grande inflexão em sua trajetória aconteceu aos 15 anos, quando um avivamento chegou a Charlotte, liderado pelo evangelista Mordecai Ham. Billy foi convidado a participar das reuniões, mas relutava. A ideia de um pregador gritando não o atraía. Ele era tímido, desconfiado, e achava tudo muito dramático. Mas algo o empurrou para dentro daquela tenda. E lá, escondido no fundo, onde pudesse observar sem ser visto, Billy ouviu, pela primeira vez, uma mensagem que o atravessou como flecha certeira. A convicção de que era pecador, a consciência de que precisava de salvação, e a compreensão de que Jesus Cristo não era apenas uma figura bíblica, mas o próprio Filho de Deus, vivo e presente, chamando pelo nome. Ele não respondeu naquele primeiro dia, nem no segundo. Mas noite após noite, algo quebrantava, até que, no momento de rendição silenciosa, Billy foi ao altar, entregando sua vida a Cristo com um tipo de simplicidade que só os corações quebrantados conseguem entender. Não houve emoção excessiva, nem revelações sobrenaturais, apenas uma certeza quieta, profunda, inabalável. Ele agora pertencia a Jesus. Naquela noite, nasceu algo novo. O jovem da fazenda, que até então se via apenas como um futuro agricultor ou talvez um vendedor, começava a compreender que sua vida seria usada para algo maior. Não sabia ainda o que, nem como, mas sentia que seu coração ardia. E esse ardor não se apagaria mais. A partir dali, as raízes espirituais que seus pais haviam plantado durante anos começaram a florescer. Ele mergulhou nas escrituras com fome de quem descobriu uma mina de ouro, começou a estudar teologia com disciplina quase militar, e se envolveu com grupos cristãos nos quais já se destacava pela paixão, clareza e intensidade. A timidez que o acompanhava desde a infância começava a ceder espaço para uma convicção firme, e sua voz, antes apenas mais uma entre tantas, começava a ecoar com autoridade,
Não porque ele fosse especial, mas porque agora carregava uma mensagem eterna. Essa foi a infância de Billy Graham, não marcada por milagres ou visões, mas por um terreno preparado com oração, disciplina e fé inabalável. Deus não o chamou das multidões, mas do campo. Não o tirou de uma escola de elite, mas de uma fazenda. E é justamente por isso que seu chamado ecoa tão forte, porque nasceu onde poucos olham, cresceu onde poucos prestam atenção, e floresceu porque alguém, mesmo sem saber, cultivava ali uma semente que um dia mudaria o mundo. Não há chamado verdadeiramente transformador que não passe antes pelo crivo da luta interior. E para Billy Graham, que viria a ser um dos maiores evangelistas do século, essa jornada não seria diferente. A imagem pública que mais tarde o mundo viria a reconhecer, a de um homem firme, seguro, confiante na palavra, foi moldada nas fornalhas silenciosas da dúvida, nos bastidores da alma, onde as perguntas gritam mais alto que as certezas e onde a fé verdadeira é separada da ilusão de religiosidade. Durante sua juventude, Billy se viu diante de uma crise que muitos evitam reconhecer. Ele não tinha certeza se conseguia crer plenamente. E não se tratava apenas de crer em Deus, mas de crer que a palavra dele era inerrante, que a Bíblia era mesmo aquilo que dizia ser. O mundo estava mudando rapidamente, e com ele, as correntes do pensamento racional e da teologia liberal começavam a questionar os pilares da fé tradicional. Ele, agora estudante, não era mais apenas o rapaz do campo com o coração inflamado, era um jovem diante de uma avalanche de opiniões, críticas, ceticismo e discursos que misturavam verdade com confusão. Foi nesse tempo que sua fé foi testada mais severamente. Um de seus amigos mais próximos e companheiros de ministério, Charles Templeton, passou a questionar intensamente a autoridade das Escrituras. Templeton era brilhante, articulado, com um futuro promissor, e suas dúvidas ecoavam nos corredores dos seminários e também no coração de Billy. Se Templeton estava certo, tudo aquilo que ele acreditava podia ser apenas uma bela ilusão. Por que Deus permitiria tanto sofrimento no mundo? A Bíblia não estava repleta de contradições? E como confiar cegamente num livro tão antigo em meio a um mundo em transformação? A alma de Billy Graham começou a vacilar. Ele não sabia ao certo se poderia continuar pregando algo que ainda não conseguia defender com plena convicção. As pregações que antes fluíam com força e paixão agora pareciam vazias, incertas. Ele buscava, orava, mas as respostas pareciam não vir. E como tantos outros que carregam um chamado verdadeiro, ele foi levado a um lugar de solidão. Não solidão física, mas aquela que isola o espírito, onde nenhuma voz externa é suficiente, onde é preciso um mergulho profundo na verdade para que a fé deixe de ser herança e se torne convicção. Essa crise de fé o fez se afastar temporariamente de algumas oportunidades ministeriais. Ele precisou silenciar. Precisou escutar além dos ruídos. Foi um tempo de recolhimento, de dor, de introspecção. Mas também foi ali, nas sombras da incerteza, que Deus começaria a reacender a chama que, em breve, incendiaria nações inteiras. Além das dúvidas teológicas, havia também o desafio constante do orgulho e da vaidade, tentações que assombram qualquer um que começa a ser notado. A fama começava a rondá-lo discretamente. Sua eloquência, sua aparência carismática e sua capacidade de atrair multidões já começavam a ser percebidas. E com elas, o risco de perder o foco, de transformar o ministério em um palco, e não em um altar. Billy Graham entendeu que para manter-se firme, teria que tomar decisões radicais quanto à sua integridade pessoal e moral. Ele se reuniu com sua equipe e elaborou um código de conduta que ficou conhecido como Modesto Manifesto. Entre os compromissos estavam: nunca estar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, jamais manipular números de conversões, manter a transparência financeira, e nunca falar mal de outros líderes religiosos. Essas decisões, aparentemente simples, o protegeriam por toda a vida, e fariam de seu ministério um símbolo raro de constância e pureza, num mundo muitas vezes marcado por escândalos e quedas. As pressões externas também não eram leves. Os jornais começavam a se interessar por suas cruzadas, mas não com admiração, com ceticismo. Havia quem o chamasse de oportunista, de manipulador emocional, de aproveitador da fé popular. Ele foi ridicularizado, julgado e, por vezes, humilhado publicamente. Mas em vez de responder com ira, optou pelo silêncio e pela consistência de uma vida que se sustentava em valores mais altos do que a opinião pública. A guerra espiritual era real, silenciosa, mas implacável. Por trás dos aplausos e dos grandes auditórios, havia um homem que diariamente precisava ajoelhar-se e reconhecer sua total dependência de Deus. Em momentos de profunda exaustão, ele se perguntava se estava realmente no caminho certo.
Se era mesmo possível alcançar as multidões sem perder a essência. Se valia a pena continuar quando tantos estavam abandonando a fé ou adaptando a mensagem para agradar aos ouvidos modernos. Mas foi justamente nesses vales de sombra, onde a alma humana é depurada, que Billy Graham começou a experimentar o poder de uma fé purificada. Ele compreendeu que a dúvida pode ser um instrumento divino, desde que nos leve de volta aos pés da cruz. Que a tentação, quando enfrentada com sinceridade e vigilância, pode se tornar um campo de maturidade. E que a dor, seja da crítica, da solidão ou da batalha interna, pode ser usada por Deus como uma escada rumo à autoridade espiritual. Billy Graham saiu desse tempo com as convicções mais profundas e com o espírito mais firme. Suas mensagens, a partir de então, não seriam apenas apaixonadas, seriam carregadas de autoridade espiritual. A diferença? Ele não mais pregava apenas o que aprenderá, ele pregava o que havia vivido, experimentado, enfrentado e vencido. E isso fazia toda a diferença. Esses desafios não foram desvios de seu chamado, mas exatamente o caminho necessário para que ele se tornasse o homem cuja voz ecoaria por gerações. Porque antes de falar às multidões, era preciso aprender a escutar no deserto. Antes de impactar presidentes, era necessário se ajoelhar em segredo. Antes de conquistar os palcos do mundo, era essencial vencer os bastidores da alma. Em meio ao turbilhão de dúvidas, pressões e desafios que ameaçavam apagar a chama em seu coração, Billy Graham experimentou um momento de virada, um instante de encontro profundo e definitivo com Deus, que transformaria não apenas sua trajetória, mas o destino espiritual de milhões ao redor do mundo. Era mais que um chamado, era uma rendição total e irrevogável, a entrega de toda sua vontade para um propósito que transcendia a compreensão humana. Foi numa noite silenciosa, sob o vasto céu estrelado da Carolina do Norte, quando ele, ainda jovem e com o peso das incertezas nas costas, ajoelhou-se no chão frio e percebeu que não podia continuar carregando o fardo sozinho. As perguntas sem respostas, as dúvidas, o medo do fracasso, tudo isso se despedaçou diante da certeza de que sua força não vinha dele mesmo, mas de um poder maior, invisível e eterno. Ali, naquele momento de profunda intimidade, Billy não apenas aceitou o chamado de Deus, ele se rendeu completamente, disposto a ser um vaso para sua glória, custasse o que custasse. Essa entrega não foi marcada por espetáculo, mas pela simplicidade de um coração que compreende sua própria pequenez diante da grandiosidade divina. Foi o momento em que ele entendeu que sua missão não era buscar fama, nem reconhecimento, mas levar a mensagem da cruz a todos os cantos do mundo, com humildade e paixão, mesmo que isso significasse passar por rejeições, calúnias e sofrimentos. A partir dali, sua vida ganhou uma direção clara. Ele mergulhou nos estudos teológicos com fervor renovado, dedicando-se a entender cada palavra das Escrituras, buscando a clareza e a unção necessárias para proclamar o Evangelho com poder e amor. Sabia que não bastava ter a mensagem, era preciso ser moldado pelo próprio Deus para transmiti-la de forma que tocasse o coração das pessoas. Foi também nesse período que ele começou a desenvolver sua habilidade singular de comunicação, uma mistura de simplicidade, clareza e paixão que desarmava as defesas dos mais céticos e alcançava os corações endurecidos. Sua voz, que antes tremia diante do púlpito, agora ecoava com autoridade e ternura, trazendo esperança a quem mais precisava ouvir. Este momento de virada espiritual também marcou o início de seu compromisso com a verdade absoluta da palavra, recusando-se a ceder às pressões da cultura ou às modas teológicas passageiras. Ele sabia que seu ministério seria uma ponte entre a tradição bíblica e o mundo moderno, um chamado para reacender a fé autêntica em um tempo de descrença e crise espiritual. E assim, com o coração ardendo e a alma revestida de coragem, Billy Graham começou a preparar o caminho para as cruzadas que mudariam a história da evangelização mundial. Ele não sabia ainda o tamanho do impacto que teria, nem as multidões que se ajoelhariam diante do altar que ele ajudaria a construir, mas estava seguro de uma coisa: sua vida não mais lhe pertencia. Estava nas mãos do Deus que o chamara para ser luz em meio às trevas. Após a rendição total ao chamado divino, Billy Graham não apenas abraçou sua missão, ele a viveu com uma paixão incansável e uma dedicação inquebrantável que transcenderia gerações e fronteiras. Sua voz, antes tímida e insegura, tornou-se a voz do Evangelho que atravessou continentes, derrubou barreiras culturais e sociais, e reacendeu a fé de milhões em um mundo marcado por dúvidas e turbulências. As primeiras cruzadas começaram em pequenas cidades, onde as tendas improvisadas não anunciavam ainda o estrondo que viria. Mas era ali, na simplicidade da primeira multidão, que o fogo começava a se espalhar. O jovem pregador, munido da convicção que só a fé profunda pode gerar, falava com uma eloquência que transcendia as palavras. Cada frase carregava o peso da esperança e da urgência,
Cada olhar lançado ao público era um convite para uma transformação real e definitiva. Com o passar dos anos, suas cruzadas ganharam proporções jamais vistas. Grandes estádios, arenas ao ar livre, espaços que comportavam dezenas de milhares de pessoas, todos atentos à mensagem simples, porém poderosa, de um homem que pregava a salvação, o perdão, a renovação e o amor incondicional de Cristo. Suas campanhas evangelísticas tornaram-se eventos mundiais, transmitidos pela rádio, televisão e depois pela internet, levando a mensagem a cantos remotos e corações distantes. Além das multidões, Billy Graham tornou-se conselheiro espiritual de presidentes, líderes mundiais e celebridades. Sua influência ia além da religião. Era um símbolo de integridade, moral e esperança em tempos turbulentos, seja durante a Guerra Fria, os movimentos pelos direitos civis ou as crises sociais que marcaram o século XX. Ele falava com a autoridade daqueles que não apenas pregam, mas vivem a mensagem que proclamam. Ao longo da vida, sua postura firme, ética e humilde destacou-se no meio onde escândalos e desvios muitas vezes ofuscaram a credibilidade dos líderes religiosos. Billy Graham manteve seu modesto manifesto como escudo e bússola, garantindo que seu ministério permanecesse íntegro, transparente e fiel ao Evangelho. Essa postura, mais que reputação, era testemunho vivo da presença de Deus em sua vida. Mas sua maior marca foi, sem dúvida, a capacidade de falar ao coração das pessoas, independentemente da cultura, idade ou condição social. Ele entendia que o verdadeiro Evangelho não era um discurso vazio, mas a voz que convence, que quebra cadeias, que renova almas. E assim, com cada cruzada, ele semeava esperança, fé e transformação, mudando o curso de milhões de vidas ao redor do mundo. Mesmo com o passar dos anos, quando a idade e a saúde já começavam a impor limites, Billy Graham nunca perdeu a chama que ardia em seu coração. Continuou pregando, ensinando e inspirando, preparando a próxima geração para carregar o bastão da fé, e lembrando sempre que o verdadeiro poder estava no Espírito Santo, e não na eloquência humana. O ministério de Billy Graham não foi apenas uma carreira, foi uma missão sagrada, uma aliança entre o céu e a terra, um chamado cumprido com fidelidade, coragem e amor incondicional. Sua vida é exemplo de como a entrega total, a humildade e a coragem podem transformar o mundo. Quando Billy Graham deixou este mundo, em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, ele não apenas encerrou uma vida, ele legou um verdadeiro legado espiritual que transcende gerações, fronteiras e culturas, uma chama que permanece acesa e ilumina os caminhos de milhões até hoje. Seu ministério foi mais do que pregações, cruzadas ou livros. Foi uma revolução silenciosa, um chamado à fé genuína que ecoa como um trovão suave nos corações daqueles que se rendem ao poder transformador do Evangelho. Seu nome tornou-se sinônimo de integridade e humildade, de uma fé inabalável e uma paixão incansável pela alma humana. Billy não foi apenas um pregador, foi um pastor do mundo, que abraçou multidões, consolou líderes e ofertou esperança a quem se encontrava perdido nas sombras da desesperança. Seu compromisso inquebrantável com a verdade bíblica, aliado a uma comunicação simples e direta, criou pontes onde havia muros, derrubou barreiras onde havia divisões e plantou sementes de amor onde havia ódio. As cruzadas que ele liderou não foram meros eventos, foram encontros divinos, onde milhares se ajoelhavam, se rendiam e encontravam o caminho de volta para a luz. O impacto dessas jornadas é medido não apenas em números, mas em histórias de vidas transformadas, famílias restauradas, corações libertos e nações tocadas por uma mensagem de esperança que não envelhece. Além da multidão, Billy Graham influenciou líderes mundiais, incluindo presidentes dos Estados Unidos, reis e políticos, aconselhando-os com sabedoria e fé, moldando decisões que reverberaram na história. Sua voz foi um instrumento de paz em tempos de conflito, um farol em meio às tempestades políticas e sociais do século XX. Seu legado também está nos milhares de pastores, evangelistas e missionários que, inspirados por sua vida e mensagem, continuaram o trabalho de levar o Evangelho a todas as nações. Instituições, organizações e fundações foram criadas para perpetuar a missão que ele abraçou com fervor, uma missão de amor, entrega e esperança. E, talvez o mais poderoso legado de Billy Graham seja o exemplo de vida, uma vida dedicada a Deus, marcada por simplicidade, disciplina e uma fidelidade que resistiu ao tempo, às tentações e às adversidades. Ele nos mostrou que o verdadeiro poder não está na fama, no dinheiro ou na popularidade, mas na entrega diária, no serviço humilde e na coragem de ser fiel ao chamado divino. Enquanto as gerações passam, a chama acesa por Billy Graham continua a queimar, iluminando o caminho para aqueles que buscam sentido, verdade e redenção. Seu nome permanece gravado na história não apenas como o maior evangelista do século XX,
mas como um homem que escolheu viver para algo maior que ele mesmo, para um propósito eterno, que continua a transformar vidas e a mudar o mundo.